O tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal, tem feito ataques sem prova nenhuma ao sistema eleitoral brasileiro. O senhor chegou, inclusive, a ameaçar não ter eleição no Brasil, como se coubesse ao senhor decidir uma coisa dessas. Candidato, com franqueza, o que é que o senhor pretende, ou o que é que o senhor pretendeu com isso? O senhor pretendeu, por acaso, criar um ambiente que, de alguma forma, permitisse um golpe, contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de 2 manifestos ou outros manifestos em defesa da democracia? Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Alexandre de Moraes faz um inquérito onde não tem a participação do Ministério Público e me investiga. Me investiga por fake news. Poxa, eu não quero baixar o nível da entrevista, né? O que esse cara tem na cabeça? O que ele está ganhando com isso? Quais são os seus interesses? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Daí vem o Barroso com a história esfarrapada dele, entre outras, né? Dizer que o voto em papel, se o João foi votar lá no interior lá do Ceará e engripou a maquininha, pode engripar sim. E daí o mesário vai lá e vai ver que o João votou em tais candidatos. Isso desqualifica as eleições, porque fere o sigilo do voto. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade suprema do Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Isso não existe. É um fake news da sua parte. O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, e ele vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, eu lhe perguntei qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Qual era o seu propósito? Falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor. O miserável é um gênio! Tá ok? Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Eu só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer? Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional, candidato. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu. Dá um close do olho, Vilém. Puxa. Veja o quê? Fecha no olho. Olha aí, vai. É que ele tá querendo rir. Não, é que essa martinalha rindo. Mentira! Que isso, Heitor? É mentira dele! Um inquérito completamente ilegal. E as medidas que vinham sendo tomadas por esse ministro eram contestadas. Lá atrás, inclusive, a procuradora Raquel Dodge deu um parecer para que esse inquérito deixasse de existir. E continua existindo. A temperatura subiu. Hoje em dia, pelo que tudo indica, está pacificado. Espero que seja uma página virada. Até você deve ter visto, por ocasião da posse do senhor Alexandre de Moraes, um certo contato amistoso nosso lá. Vamos voltar a falar sobre o assunto do dia, que é a posse do ministro Alexandre de Moraes ali à frente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. E agora a gente vai ver aquela imagem que eu prometi, que é um dos momentos, na verdade, foram pelo menos 3, mas a gente separou um, em que o presidente não aplaude o discurso de Alexandre de Moraes, discurso esse que foi bem enfático ali contra as notícias falsas, também contra a campanha de ódio e muito, 100% a favor da liberdade de expressão. Esse foi o momento em que todo mundo, então, olha para Alexandre de Moraes, depois aplaude e o presidente Bolsonaro não dirige nem o rosto. Aí está o aplauso, um dos vários momentos. Dizer que defende
a liberdade. Mas a impressão que dá quando a gente vê manifestações de apoiadores seus é de que nem todos têm a mesma percepção daquilo que o senhor defende, porque é muito comum vermos apoiadores seus defendendo medidas absolutamente inconstitucionais. Fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, golpe militar, intervenção militar com Bolsonaro, essas coisas. É isso aí, os caminhoneiros invadiram Brasília. Parabéns, caminhoneiro. Parabéns, agronegócio. Parabéns, é isso aí. Brasil acordou. Parabéns, é isso aí. Tamo junto. É isso aí. O Forte aparece policial para não descer para a Praça dos Três Poderes. Mas o povo tá aqui. Os caminhoneiros estão aqui. É isso aí, valeu, Brasil. Valeu, Brasil. É isso aí, valeu, Brasil! Brasil acordou! Valeu, caralho! Coisas são ditas. Inclusive, tem uma frase que é muito ouvida também nessas manifestações por parte desses grupos, que é: eu autorizo. No entanto, o senhor não os desautoriza, candidato. Isso não é uma sinalização ruim dessa parcela de apoiadores? Você vê as manifestações nossas sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como liberdade de expressão. Essas, artigo 142. O que é artigo 142? Tá? É um artigo da Constituição, que eu não entendo da maneira como alguns pouquíssimos entendem. Quando alguns falam em fechar o Congresso, é liberdade de expressão deles, eu não levo para esse lado. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos três poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. E para mim isso aí faz parte da democracia. Não posso ser eu ameaçar fechar o Congresso. Isso, ou o Supremo Tribunal Federal. Então, Bonner, eu não vejo nada demais, vejo como liberdade de expressão, como alguns falam em AI-5, nem existe mais AI-5. Você querer punir alguém por ter levantado uma faixinha no meio da multidão AI-5, Bom, isso aí é uma coisa que, no meu entender, não leva a lugar nenhum.